seu filho está participando de uma competição esportiva e ele perde, o que você fala para ele? E se ele ganhar, como que você lida com essa situação? Hoje nós estamos aqui com o Cássio, professor de Educação Física, e vai bater um papo com a gente sobre isso. Cássio, na sua profissão você lida com a competição, com as crianças a maior parte do tempo, né? Fala um pouquinho sobre o que você observa nas crianças, o que te chama atenção, o que você pensa sobre essa questão da competitividade. Tá, primeiro o que eu penso e o que eu já vi, já estudei, é natural do ser humano, é natural do ser vivo, né? Até o vegetal ele compete para conseguir o sol, para conseguir a água, e o ser humano, além da necessidade, existe uma vaidade, existe uma colocação social em que a pessoa tem que estar em determinado ponto. E isso é natural, vem desde criança. Então a gente vê crianças, pessoas, e começando com criança, que tem essa competição desde muito pequeno. Eu vou ser o primeiro da fila, né? Você é o primeiro da fila, sou eu que vou jogar primeiro. Inclusive, aí eles começam a reclamar do outro que não consegue aquele objetivo que eles tinham pensado, que eles tinham imaginado. Quando a atividade é coletiva, né? E depende do esforço do outro. Quando tem, porque como são famílias, são pessoas diferentes, vindo de formações diferentes, as reações são diferentes. Então tem alguns sim que são mais agressivos, são mais impulsivos na hora de questionar, na hora de cobrar mesmo, né? Do outro amigo, né? Sim. E acaba às vezes você tendo que mediar algumas situações. As crianças participam sempre e essa coisa de participar em grupo, é interessante a gente estar modificando os grupos, eles estarem vivenciando outros amigos, para que se quebre um pouco essa coisa da reclamação, da cobrança, para que eles se sintam mais naturais e que façam aquele jogo da melhor maneira possível. E para ser divertido também, né? Além da questão do exercício físico, acho que o que eu penso muito com o esporte, que o esporte tem que dar prazer, né? Existe uma corrente de teóricos que fala exatamente o contrário, que não se nasce com essa competição, que o que a criança muito pequena ela quer é participar. Então quando se coloca numa atividade física e a criança pequena, ela começa com o prazer de participar. Conforme ela vai participando, que ela vai conquistando algumas coisas, que ela vai recebendo os elogios, essa competição vai se tornando mais importante. Mas é uma corrente pequena dentro desse assunto, a maioria coloca que é natural do ser humano. Essa competitividade. E você percebe trapaça nas crianças já desde pequeno, cara? Sim. A competição é natural do ser humano. E a educação, o aprendizado é que vai fazer ele entender que ele pode ser competitivo, mas ele precisa ser leal. Enquanto não se entende isso, pensa que o importante é ganhar de qualquer maneira. Pode fazer o que for para ganhar. Pode fazer o que for para ganhar. Também é quase que natural. Então a gente precisa estar orientando que não é correto, precisa ter as regras definidas do que pode ser feito. E quando acontecer ao contrário, a gente sinalizar, olha, viu, você teve a chance de ter êxito e não teve porque ele te segurou, porque ele te derrubou. Isso faz parte desse universo Isso é uma questão de justiça, da criança se sentir, né, na situação, tive o mérito de ganhar e ganhei, o outro foi melhor do que eu perdi, então mérito para ele, né? É o sentimento de justiça. Essa questão da justiça é onde a gente perde essa questão da competitividade. Quando a competição existe, é natural do ser humano, eles vão competir. Mas quando se ganha de qualquer maneira, aquele que ganhou às vezes nem percebe, mas quem perdeu sente bastante, mais do que o naturalmente sente por ter perdido. Tem o sentimento de injustiça, e as crianças falam muito isso, não foi justo, né? É uma frase que eles gostam muito de... Não foi justo ou ele roubou, eles usam muito
assim também. Cássio, essa expressão que eles usam, né, roubou, né, trapaceou, enfim, são situações que a gente vivencia muito e a gente tem que ter um cuidado enorme enquanto educador para realmente fazer a justiça acontecer, porque às vezes escapa um pouco da nossa mão, né? Assim como a cobrança que eles fazem, elas são variadas de acordo com o comportamento da família. As palavras que são usadas também estão muito relacionadas a isso. Então, às vezes a criança usa isso que escuta o pai vendo um jogo de futebol. O juiz é ladrão, o juiz está roubando para o outro time. E aí a criança, na brincadeira de queimado, vai usar a mesma expressão. Isso, a frustração da derrota o coloca numa situação de ser mais agressivo. Sim. E aí usa palavras mais pesadas que ele está acostumado a ouvir e que o outro não está acostumado a ouvir, ou seja, além de ser uma reclamação, ser uma cobrança, ela fica mais pesada ainda porque as palavras se tornam mais pesadas. Então a gente tem que ter sim muito cuidado, tem que conversar bastante, às vezes tem que impedir, tem que proibir, porque pode chegar a um palavrão, a um xingamento, então a gente tem que até uma agressão física, dependendo, né? Então a gente tem que estar mediando bastante essa situação para que tenha um equilíbrio. Até porque o jogo é uma diversão, o jogo é uma brincadeira. Então não pode se perder essa essência do jogo. Cássio, meu filho está participando de uma competição e ele perde. O que eu digo para ele? O que você me sugere? De todos que estiverem participando, a gente vai ter um vencedor. Então, ele de cara, ele não é o pior de todos, porque teve um vencedor e foram vários derrotados. Medir o esforço que ele fez. Eu acho que o fato de você entrar no jogo, você já está se colocando, você já está tendo coragem de se expor. Então, não é criar um drama enorme porque perdeu. E conversar, saber o que aconteceu, se não houve o esforço necessário, saber por que não houve, pode não ser o interesse dele participar daquilo dali, está participando porque para agradar aos pais, porque todos os amigos estão participando. Então não dá muito valor ao fato de ter perdido, e sim ao ter participado. A mesma coisa quando vence? Venceu. A mesma coisa quando vence. Às vezes, as situações de grupo, eu vejo, é mais fácil perder do que ganhar. Saber perder, às vezes, é mais fácil do que saber ganhar. Existem seres humanos, existem pessoas que não sabem ganhar, que não se contentam com a alegria daquela vitória. Ele precisa tripudiar do oponente, menosprezar o outro. E não entender que ele só ganhou porque ele tinha um oponente. Então aquele oponente é importante para ele. Então quando a gente, e aí trazendo isso para o universo da criança, é legal a gente estar trabalhando em grupo, porque a gente passa a ter um grupo vencedor e um grupo perdedor. E aí a gente, ao longo do tempo, mexendo esse grupo, não vai ter sempre um grupo. Vão ter alguns que vão ganhar num dia, outros vão ganhar no outro dia, uns vão ter conquista, outros vão ter derrotas durante o período, e aí acaba criando um equilíbrio, não tendo uma alegria tão grande quando ganha e nem uma frustração tão grande quando se perde. E eles vão aprendendo a lidar com isso, né? Como você falou, a gente tem que aprender a ganhar e a perder, né? A gente tem várias situações. Presidente, nós temos um presidente. Diretor, nós temos um diretor. Então são tantas coisas na vida que a gente tem poucos vencedores. Sim. E todos os outros são os perdedores. Então a gente tem que saber trabalhar isso aí e buscar. Aliás, a gente mais perde do que ganha nessa vida. Sim, a gente mais perde do que ganha. Essa competição social, ela é um universo enorme. Então você vai ter um vencedor, só que aquele que é perdedor numa situação, ele vai ser vencedor em outra. E a gente vai trabalhando com a autoestima da criança. Porque todos estão no mesmo caminho, e é uma coisa que eu converso muito com eles, ele é bom nisso porque também acontece, alguns são melhores em determinada coisa do que outros. E o outro vai ser melhor em uma outra coisa. E que vai Cada um tem a sua habilidade, Cada um tem a sua habilidade, ou a sua vontade, o seu interesse. Espero que você tenha gostado das nossas dicas.
Curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se tiver alguma dúvida ou comentário, deixa aqui pra gente. Até a próxima!